Ok. Então tá, pessoal. Boa tarde, já estamos gravando. E vamos começar, né? Deixa eu abrir aqui também o curso. Não sei que a gente precise. Ok, pessoal, vamos lá. Vamos que nós temos 3 capítulos. A Dora acabou de entrar. Ok, pessoal. Estou vendo aqui que a Laiane me mandou 2 dúvidas lá do capítulo de ótica. Então, a gente pode começar pelo capítulo de ótica, se vocês não se importarem. Ó, já tem aí, não tinha visto, não. A Larissa e a Laiane já mandou. Professor, a Larissa também tinha pedido primeiro. Tá, vamos começar com o da Larissa. Eu nem vi, que eu estava olhando aqui o fórum para ver se alguém tinha colocado alguma coisa lá. Aí eu vi que a Laiane tinha colocado lá 2 questões. Mas vamos começar, então, pela da Larissa, que é do capítulo de som. Som é o capítulo 15. Deixa eu ver. Nossa senhora, primeiro. Tá, questão 11. Questão 11. Vamos lá. Oh, deixa eu pegar minha caneta. Espera aí um pouquinho. Vamos lá, capítulo 15. Questão 11. Epa. Questão 11. Então, é do flautista. A questão 11 diz o seguinte, gente. O flautista toca o seu instrumento de sopro, ajustando os lábios e assoprando com a pressão adequada à flauta. Beleza. Entre as notas produzidas são as de frequência, e aí ele dá uns 3 pontinhos, que é onde deveria ter uma frequência que a gente não sabe,
Depois 440, 660, 3 pontinhos, 1.100, 3 pontinhos, 1.440, 1.760. Sem mudar o comprimento da coluna de ar. Então, o que diz aqui, quando ele, usando a mesma flauta, sem tirar os dedos do lugar, quando ele sobe, ele produz todas essas frequências. Okay? Aí ele pergunta de que tipo é essa flauta quanto à abertura das extremidades. Desenhar a variação de pressão, que eu acho inútil, a gente não precisa fazer isso. E determinar o comprimento da flauta. Okay? Então, vamos lá. Eu sempre esqueço de cortar essa parte que é para desenhar. Todo ano eu lembro de falar, poxa, essa questão, a letra B não precisa, mas aí eu falo, depois eu vou vir aqui e vou cortar ela. Mas nunca lembro de fazer isso. Vamos lá. Então, o que a gente tem que ver, gente, é que a flauta vai ser um sistema vibrante, né? E aí a gente sabe que ela vai produzir um conjunto de ondas harmônicas aí, né? E a gente sabe que essa sequência harmônica aí, que tem essas frequências naturais aí, a gente consegue calcular cada frequência que faz parte dessa sequência harmônica, ok? E aí, o que a gente pode usar, para a gente saber se ela é aberta ou se ela é fechada, o que a gente tem de fazer é ver a sequência de frequências que ela produz. Por quê? Aqui é a flauta que é aberta dos dois lados, ela vai produzir uma sequência de frequência quando você sopra ela, né? E aqui é aberta de um lado e fechada do outro, semi-aberta, né? Como eles chamam, ela vai produzir uma sequência de frequências diferente. Isso, gente, traduz num som diferente. E essas frequências são as frequências do som que a gente ouve. Okay? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar determinar quais são essas frequências. Okay? Então, a gente pode pegar... Deixa eu abrir o exercício aqui de novo. Eu escutei um barulhinho. Deixa eu ver se alguém chegou aqui. Não, ninguém chegou. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar as frequências ali que ele falou. São, as frequências são uma que a gente não sabe, 440, 660, uma que a gente não sabe, 1.100, uma que a gente não sabe, 1.540, 1.760. 1.540, 1.760. Ok. Peraí que alguém chegou. Fez um barulhinho aqui. Agora sim, alguém chegou. Então, quando você olha... não consigo. Alguém chegou de novo. Vamos lá. Quando você olha para a frequência essa sequência de frequências, gente, você tem que lembrar que essas frequências, elas são determinadas por um número n, né, que é o número harmônico dessa frequência. Então, por exemplo, cada vez que você produz um som, ele vai ser uma mistura de sons de várias frequências, né? Vai ser uma onda complexa e vai ser a mistura de várias ondas harmônicas. Cada uma dessas frequências corresponde a uma onda harmônica com um certo número. Okay? A primeira, que é a frequência mais baixa, com n igual a 1, a gente chama de frequência fundamental. Essa daqui vai ser o n igual a 2. A próxima vai ser com n igual a 3. A próxima com n igual a 4. E aí vai n igual a 5. N igual a 6. N igual a 7. E aqui com n igual a 8. Então, cada frequência dessa representa um número, né, um harmônico. Então, primeiro harmônico, ou fundamental, segundo harmônico, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Por que isso é importante? Porque quando a gente vai analisar esses sistemas vibrantes, né, que a gente chama, quando a gente tem aí um ar que corre dentro de um tubo, né, como uma flauta, um órgão, o que acontece? Né? Se ele for aberto dos dois lados,
a gente vai ter um conjunto de frequências que vai ser dado. Então, cadê meu apagador? Então, se a gente tem o tubo aberto, ou seja, ele é aberto dos dois lados, as frequências que ele vai produzir, ou seja, o F, essa mesma, a fórmula que determina que frequências são essas que vão aparecer aqui, vai ser essa daqui. Mi sobre 2L. Opa, tem um N aqui, não tem? Isso. Vai ser N que multiplica é um V, né? V sobre 2L. Então aqui vai ser V dividido por 2L. Então, essa fórmula vai te dar, dependendo do comprimento do tubo L, da velocidade do som, que é o V. Esse V é a velocidade do som no meio. No nosso caso, gente, vai ser sempre o ar, né? A gente está falando de uma flauta, é um tubo oco, onde o que está gerando a onda sonora, o meio, é o próprio ar. Então, esse V vai ser a velocidade do som no ar. Okay? L é o comprimento do tubo e N é a onda, né? Qual harmônico que você quer saber a frequência. Então, se você põe o L, a velocidade do som e o N aqui, você descobre a frequência desse harmônico. Com N igual a 1, você vai descobrir a frequência fundamental. Com N igual a 2, você vai descobrir o segundo harmônico. Com N igual a 3, o terceiro harmônico. E assim vai. Isso para um tubo que é aberto dos dois lados. Okay? Se o tubo ele for aberto de um lado e fechado do outro, a fórmula muda um pouquinho. O que significa que o som que ele vai produzir também vai mudar um pouquinho. Ok? Então, nesse caso, a frequência... Aí aqui, olha, você tem que lembrar que o N pode assumir qualquer valor. 1, 2, inteiro. 3, 4, e por aí vai. Ok? Então, se o tubo for aberto e fechado, deixa eu colocar um pouco mais para baixo, aqui senão vai misturar ali. A frequência vai dependendo do número, também de um número, que eu vou colocar outro aqui, mas para não confundir com N, vou colocar M dessa vez. A frequência que ele vai produzir vai ser V sobre 4L. Muito parecido, né? É muito parecido a fórmula. Aqui, ao invés de 2, tem um 4. Só que tem uma diferença importante, que o M ele só pode assumir valores ímpares. Então, ele nunca vai produzir um harmônico par. E assim vai. Okay? Só que, deixa eu vou colocar isso aqui com uma outra cor, só para a gente ficar claro depois, a gente não se confundir. Ele vai ter F de M igual a M V sobre 4L, onde o M pode ser qualquer valor ímpar. E aí, gente, vem um dilema, né? Então você fala, para mim descobrir qual dessas duas aqui, que, né, se o tubo é aberto dos dois lados, se ele é aberto de um lado e fechado do outro, tudo que você tem que fazer é aplicar isso daí. Só que a pessoa, eu sei que aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. Na verdade, a gente sabe que aqui é a primeira frequência produzida, aqui é a segunda frequência produzida. Se ele for um tubo aberto dos dois lados, isso significa que aqui vai ser o N1, aqui o N2, aqui o N3. Se ele for um tubo aberto dos dois lados, significa que aqui vai ser o M igual a 1, aqui vai ser o M igual a 3. A segunda frequência produzida é com M igual a 3. Por quê? Porque ele não produz frequência harmônico par. Só produz harmônico ímpar. Pelo fato dele ser fechado de um lado, o som muda e ele não consegue produzir os harmônicos pares.
M igual a 3, aqui vai ser o M igual a 5, aqui vai ser o M igual a 7, e assim vai. Aqui vai ser o M igual a 9, aqui vai ser o M igual a 11, aqui vai ser o M igual a 13, e aqui vai ser o M igual a 15. Como que a gente verifica isso? Bom, é fácil. A gente pode pegar duas ondas e a gente testa se o M e o N bate. Mas tem que ser duas, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar essa de 440 e, a partir dela, né, com o segundo harmônico, calcular qual é o valor do L. Qual que seria o valor do comprimento dessa flauta? Se a gente usar esse cara com N igual a 3, esse com N igual a 2, eles têm que dar o mesmo comprimento. Por quê? Se a gente estiver usando aqui, né, se ele for um tubo aberto de verdade, essa frequência, se ela foi calculada por essa fórmula de verdade, quando eu colocar N igual a 3 e essa frequência aqui e calcular o L, vai dar o mesmo valor de eu calcular o L colocando o N2 e o F 440 aqui. Se o L der diferente, Professor, significa que não é essa fórmula. então é com base em tentativa e erro essa daí? Essa não, que você tem tá falando, que é com fazer base em tentativa. teste. Não, mais sim. ou menos, né? Você tem que fazer um teste só. Né? Você não vai ficar testando um montão de coisa, você vai fazer um teste. Então, por exemplo, eu vou fazer o teste que vai dar errado, só para vocês verem ele dando errado. Eu vou falar assim, é um tubo aberto fechado. Eu sei que não é. Mas eu vou falar assim, vamos supor que é um tubo aberto fechado. Eu vou calcular essa frequência aqui, né? Qual que é o comprimento L? Então, vou calcular aqui, olha, o comprimento L que vai sair dessas duas frequências, ok? O L da frequência 440 e o L da frequência 660. O L da frequência 440, ó, a gente vem aqui e põe na fórmula, né? Como que a gente calcula ele? Deixa eu vir, eu vou colocar mais para cá, né? Se a gente quisesse calcular o L aqui, ó, o L, o que a gente faz? Por que a gente está calculando o L, na verdade? Porque ele pede, né, no exercício. Acho que a letra B ou letra C, ele fala assim, qual que é o comprimento da flauta? Então, em algum momento, a gente ia ter que calcular ele de qualquer jeito, ok? Então, o que eu faço com L? Eu jogo ele 4L para cá, jogo a frequência para baixo, na verdade, jogo L. Vai ficar assim, ó, M vezes V dividido por 4 vezes a frequência. Ok? Então, essa é a maneira de calcular o L. Então, se eu quiser o L para a frequência 440, como que é? Eu ponho aqui M para 440, ele seria o M igual a 3, porque ele é a segunda frequência que foi produzida. Então, o M aqui seria 3, vezes a velocidade do som. Velocidade do som, qual que é o valor que a gente está usando nesses exercícios mesmo? 344. 340. Eu achei que ia ser 344. 340 dividido por 4 vezes a frequência, que nesse caso é 440. 4 vezes 440. Vamos calcular esse valor do L aqui. Ah, tô sem meu celular, droga. Vou pegar a calculadora do computador aqui. 3 vezes 340 dividido por 4 vezes 440. 0,58. É isso que deu aqui. Então, tá. Se eu calcular, se essa flauta for de verdade desse jeito aberto e fechado, se eu calcular o comprimento usando outra frequência, por exemplo, essa daqui, tem que dar o mesmo valor, vai dar o mesmo valor. Se der valor diferente, significa que eu estou usando a fórmula errada, ou seja, essa flauta não é desse tipo. Então, você teria que fazer só essa comparação para saber, né? Nesse caso, para o 660, ele é a terceira frequência produzida, que seria, se a flauta fosse aberta e fechada, seria M igual a 5. Então, aqui seria 5 vezes
340 dividido por 4 vezes 400. Esse 4 aqui embaixo nunca muda, tá? Ele está na fórmula aqui, 4. E aqui, opa, aqui não é 440 não. Aqui é a frequência 660. Vamos lá, isso tem que dar o mesmo valor do outro para a gente dizer que a flauta é desse tipo. 5 vezes 340 dividido por 4 vezes 660. 0,64. Então, opa, aqui não é centímetro, é metro já. Metro. Então deu valor diferente, tá vendo? A flauta não pode ser desse tipo. Porque você calcula o comprimento dela a partir de uma frequência, dá um valor, você calcula o comprimento dela a partir de outra frequência, dá outro valor. Então isso já diz pra gente, você não precisava nem calcular o do aberto-aberto. Você já pode dizer, olha, a flauta é aberta-aberta, porque ela só pode ser um desses dois tipos. Se ela não é desse, ela vai ser desse. Só que a gente vai calcular, né? Porque a gente não tem nada melhor para fazer. Então a gente vai calcular aqui agora. Aqui, olha, se a gente fosse calcular o L aqui, a gente ia pegar, desce o S, sobe o L ia ficar N vezes V dividido por 2 vezes F. Então, se a gente fosse usar o L calculado a partir da frequência 440, a gente ia ser... Então, agora a gente está nos azuis aqui, ó. A 440, se ele for aberto, ela seria a segunda frequência, em N igual a 2. Então, o L aqui, ó, ia ser 2 vezes 340 dividido por 2 vezes a frequência. A gente está usando a 440. Esses dois corta. Essa frequência vai dar 340 dividido 440. 0,77. Então, esse comprimento deu 77 centímetros, ou 0,77 metros. Bom, a gente pode vir aqui e calcular com a frequência de 660. Isso tem que dar certo agora. Ok? Então, vamos lá. N, no caso da frequência de 660, para um tubo aberto, ia corresponder ao N igual a 3. Então, ia ser 3 vezes 340 dividido por... Opa, isso. Por 2 vezes a frequência que a gente está usando, que é 660. Tá aí. Aí a gente vai fazer esse cálculo. 3 vezes 340 dividido por 2 vezes 660, 0,67. 77. Deu igual. Tá aí. Com base nisso, você pode dizer, opa, a flauta é do tipo aberto-aberto. Por quê? Porque ela responde, ela obedece essa fórmula matemática das frequências, né? Essa relação da frequência com o comprimento. Então, porque ela obedece essa relação, ela é uma flauta do tubo aberto-aberto. Porque como ela não obedece essa daqui, ela não pode ser desse tipo. Não pode ser uma aberto-fechado. Okay? Então, é isso, né? A Laiane perguntou, professor, mas a gente vai fazer tentativa e erro? Não, não é tentativa e erro, né? Quer dizer, você pode até pensar que é uma tentativa e erro, mas é uma tentativa e erro calculada. Você não vai sair testando até dar certo. Não, não. A gente vai fazer 2 testes, com 2 frequências. Se der certo, se bater, a gente achou. Se não bater, vai ser da outra. Então é isso, é um teste meio calculado. A gente poderia fazer de outra maneira, né? Poderia. Tem outras maneiras de se fazer essa questão também, ok? A gente poderia tentar calcular qual que é a frequência fundamental aqui, e aí, a partir da frequência fundamental, descobrir qual fórmula que bate, essa fórmula ou essa. A frequência fundamental ia ser 220 aqui, né? Você vê que ele vai indo de 220 em 220. Então, se essa frequência fosse 220, daí a gente poderia ver qual que bate. Enfim, tem outras maneiras de se fazer essa questão, mas eu gosto dessa porque a gente consegue ver as 2 fórmulas. Pode falar. Eu, deduzi que era aberto porque só tem número par aí.
nas frequências. Não, isso não... Porque isso não é... na de baixo é só ímpar. Não, No caso. o M é ímpar. Mas quando você pegar esse número e multiplicar por V dividido por 4L, ele pode dar um valor par, entendeu? Imagina que esse valor aqui, V sobre 4L, dá 50. E deu 50. Quando você multiplicar por 1, dá 50. Quando você multiplicar por 3, dá 150. Continua sendo um valor par. Se você multiplicar por 5, dá 250. É par também. Então, isso não é um bom teste. Entendi. Entende? Só o M que tem que ser ímpar. A multiplicação de tudo isso aqui pode continuar dando um valor par do mesmo jeito. Legal? Deixa eu ver o que mais ele pede aqui. A questão 11. Eu acho que de que tipo? Essa flauta é o comprimento da flauta. Esse de desenhar variação de pressão, tal, poxa, isso é super besteira, né? Não precisa disso. Então, beleza, essa questão foi. Esse é o comprimento, deixa eu botar um risco grande aqui, para dizer que não é desse tipo. Pronto. É esse tipo. É uma flauta aberta dos dois lados, ó. Beleza? Então, se vocês puderem, se você estiver vendo direitinho, faz um print aí agora. Laiane falou que as gravações às vezes estão ficando muito ruim, às vezes você não consegue ver assim na hora que você precisa, tal. Aí você tem que voltar o vídeo para ver um pouco antes, depois adiantar para ver um pouco depois, porque, enfim. Então, para vocês não perderem, faz um print aí, porque eu estou sem meu celular aqui para bater foto. O celular ficou em algum canto aí, não sei cadê ele. Faz um print. Eu não sei se é meu computador. Pode falar. Eu não sei se é meu computador, mas mesmo assim, vocês tendo saído da frente da tela, eu não tô conseguindo enxergar direito, mas assim, deu para entender, entendeu? Acho que agora, agora dá, agora foi. Ela ficou ruim a imagem, acho que é mais que você tá falando? Isso, ela fica com uns quadradinhos, fica sem foco, mas tá bom. Isso agora é problema de conexão mesmo. Agora melhorou. Beleza. Tá ok. Legal. Bota um print aí, que eu vou pegar o meu apagador para a gente ir para a próxima. Cadê a minha esponja? Droga. Achei. Posso apagar? Bora. Então, Larissa, que tinha perguntado, conseguiu entender, Larissa? Beleza, vamos para a próxima. Deixa eu ver aqui. Beleza, Larissa. Vamos da Laiane. Laiane pediu 11, 12, 14 da lista de ótica. Deixa eu dar uma olhada. Lista de ótica... 11 e 12 é igual. A 11 e a 12 é igual. E a 14? Tá legal. A 14 é uma questão mais chata mesmo. Você chegou a olhar, Laiane, se nenhuma... É bizarro, eu não coloquei nenhuma dessas como é que fala? Nos exercícios. Porque a 12 e a 14... a 12 e a 14 deveria ter, porque são umas questões que são muito boas, assim, de... deixa eu ver aqui. Pelo que eu lembro, não. Porque eu assisti todas as aulas de ótica, assim, das resoluções, eu não lembro de você ter resolvido alguma coisa de... Você tem razão. Não tem, não. Você tem razão. Acabei de olhar aqui, não tem, não. A 4 tem. A 13 eu resolvi. A 13 eu resolvi com base numa que eu vi na internet, mas essas 11 e 12 eu não soube resolver, não. Tá. Vamos lá. Tem razão, não tem, não. Não tem, não. Comi mosca. Eu devia ter colocado um exercício desse porque é um exercício importante. Vamos lá. Tanto a 11 quanto a 12, que são bem parecidas. Vou começar pela 11. Então, só que é capítulo 17 agora. Vamos lá.
Oi. Capítulo 17. Beleza. Questão 11. Um astronauta em órbita, a uma altura de 240 quilômetros, ele disse que poderia identificar as casas da cidade enquanto ele passava sobre elas, lá do espaço. Aí a pergunta é, você pode dar crédito a isso? Tipo, ele está falando a verdade, é isso? E aí você tem que meio que... você tem que fazer o cálculo para ver lá de cima qual que é a resolução máxima que o olho dele consegue distinguir. Então, ele está colocando aí, olha, para supor que o comprimento de onda é 5,5 vezes 10 a menos 7, só para vocês saberem, gente, esse valor de comprimento de onda corresponde à luz amarela, né? Essa luz branca, bem forte, amarela, que o Sol, que é o que a gente vê, a luz do Sol, isso aí. E o diâmetro da pupila, 1 milímetro, que é um diâmetro razoável, assim, a pupila bem fechadinha. 1 milímetro é a pupila bem fechadinha. Então, vamos lá. Um astronauta em órbita, então o que a gente tem que pensar? O cara está voando aqui em cima, ó. Ele está em órbita, sei lá, o que eu desenho aqui? Eu vou tentar desenhar a estação espacial aqui. Não vou conseguir desenhar essa estação espacial nunca. Ela é tipo um H, assim, né? Ó. Ela é tipo um H. Ela tem um módulo gordinho aqui. Isso. Tá aí, ó, ela tá voando. O cara tá aí dentro. Ela tá passando lá em cima. E esse cara tá aí dentro, em algum lugar aí. Aqui embaixo, na Terra, ele disse que ele consegue identificar uma casa. E aí a gente tem que ver se isso é verdade. Okay? Então, como que funciona? A gente sabe que ele está aqui em cima. Aqui embaixo a gente põe uma casa aqui, sei lá. Na verdade, a gente não precisa. A gente não precisa desenhar a casa aqui. Olha o que a gente vai fazer. A gente quer que o cara que está aqui em cima, a gente quer ver qual que é a resolução mínima que ele consegue distinguir com o olho dele. O que é resolução mínima? Vai ser um ângulo aqui. Esse ângulo. Essa resolução mínima é sempre esse ângulo, gente. Que se duas coisas estiverem dentro do espaço formado por esse ângulo, ele não consegue distinguir. As coisas têm que estar separadas aqui embaixo por uma distância maior do que a desse ângulo. Então, repara que esse ângulo é o que a gente chama de ângulo mínimo. É a resolução do olho, é o ângulo mínimo. Se a coisa estiver mais junta do que esse ângulo, repara que esse ângulo está no olho dele. Então, duas coisas que estão separadas por uma distância maior do que esse ângulo, ele não consegue distinguir. Se as coisas estão mais separadas, aí o olho consegue distinguir ela como sendo dois objetos separados. Conforme esse ângulo vai apertando, 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 quando ele chega nesse ângulo mínimo, significa que os dois objetos que estão nas duas pontas aqui, eles fundem. E o olho enxerga eles como se fosse uma coisa só, ou seja, você não consegue distinguir, vira um borrão. Okay? O que a gente quer descobrir é esse ângulo mínimo. Uma vez que a gente descobrir esse ângulo mínimo, a gente vai ver, baseado nessa altura aqui que o cara está, que é uma altura de 240 quilômetros, baseado nessa altura de 240 quilômetros, qual o tamanho que isso corresponde aqui embaixo no chão? Tamanho L aqui, que a gente vai descobrir. E aí a gente vê se esse L corresponde ao tamanho de uma casa ou não. Para dizer se o astronauta consegue mesmo identificar uma casa lá de cima e falar, olha ali a casa da minha sogra. Então a gente tem que ver se é verdade. Para isso, gente, a gente só tem que calcular o ângulo mínimo. E aí deixa eu buscar aqui nos meus slides o ângulo mínimo, que é a resolução, né? Ele está no slide... Cadê? Que fração? Poder de resolução. Achei. Está aqui. Ele está no slide 22. No slide 22, ele fala para a gente que o ângulo mínimo, esse ângulo que mede o poder de resolução,
E o poder de resolução, gente, ele pode ser calculado para qualquer dispositivo óptico, ok? Para um olho, para uma câmera fotográfica, para qualquer coisa, para uma máquina de filmar, tudo vai ter esse limite, ok? E aí ele é calculado assim, olha, o valor mínimo vai ser seno a menos 1 de comprimento 1,22 vezes o comprimento de onda da luz, que ele informou para a gente, que é a luz que eu falei, que era a luz amarela, dividido por B, que é o tamanho da abertura por onde essa luz está passando, que é a pupila dele. Se fosse uma câmera, ia ser a abertura da objetiva da câmera, ok? Então é assim, lambda dividido por B. Tudo que a gente tem que fazer é calcular esse valor aí. Esse seno a menos 1, gente, é a função arco-seno. E na calculadora fica escrito seno a menos 1 assim mesmo, igualzinho. Normalmente você tem que apertar a função inverso, e aí onde está o seno vai aparecer seno a menos 1. Onde está o cosseno vai aparecer cosseno a menos 1. E a gente quer essa função, que é o seno inverso, que chama. Beleza, vamos fazer esse cálculo. Então, o θ mínimo vai ser igual seno a menos 1 de 5,5 vezes 10 a menos 7, se não me engano. Deixa eu voltar aqui no problema. 5,5 vezes 10 a menos 7 metros, dividido por B, que é o tamanho da pupila, que é a... Opa, faltou 1,20. Bom, vou colocar do lado de cá. 1,22. E aqui é o tamanho da pupila, que ele falou que é 1 milímetro. 1 milímetro, gente, é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, metro corta com metro. Aí fica fácil de fazer essa conta. Isso vai ser igual seno a menos 1 de 1,22 vezes 10 a menos 7 dividido por 10 a menos 3, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 7 menos 3, então vai dar menos 7 mais 3. 5,5. Se você não gosta de fazer essas contas, pode botar tudo na calculadora, não tem problema não. Tá aí. 1,22 vezes 5,5 vezes 10 a menos 4. Aí eu já fiz essa divisão aqui, ó. Eu joguei esse cara aqui e já fiz a divisão. Como é 1 aqui, é muito fácil de fazer a divisão. Vamos lá, vamos fazer essa conta. 1,22 vezes 5,5 vezes 10 a menos 4. Nossa, ficou um número, sempre dá um número super pequeno. Então, seno a menos 1 de 0,000671. 0,000671. Aí agora a gente tem que fazer é operar esse seno inverso. O que esse seno inverso é, gente? Ele é o seguinte, ele te pergunta, ele te responde essa seguinte resposta. Qual que é o seno... Não, mentira. Qual que é o ângulo cujo seno dá esse valor? Então, você quer um ângulo que, quando você tirar o seno desse ângulo, vai dar esse número. Então, é isso que o seno inverso faz, ok? E esse ângulo é, quando eu aplico seno a menos 1, 0,038 graus. Então, 0,038 graus. Então, esse ângulo é muito pequenininho, é menos de 1 grau. Menos de 1 grau, né? Menos de 0,1 grau, na verdade, é super pequeno. Beleza. Esse ângulo mínimo agora. Agora o que a gente quer saber é o seguinte, tá bom, professor, a gente descobriu esse ângulo, né, que é o poder de resolução do olho do astronauta. Agora vamos ver se com esse poder de resolução do olho dele, você consegue identificar uma casa lá embaixo no chão, ok? Vamos saber que tamanho L é esse aqui, que corresponde a esse ângulo mínimo. E aí, gente, a gente vai estar tratando de um triângulo, ok? Então, eu vou fechar isso aqui. Olha só, agora a gente vai estar tratando desse triângulo aqui, ó. Nada mais é que um triângulo que tem aqui em cima o ângulo mínimo
θ mínimo. Aqui embaixo L e aqui no cateto H. Então, se a gente pode usar tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ó, tangente do θ mínimo é cateto oposto L sobre cateto adjacente H. A gente sabe o L, a gente sabe... Bom, na verdade, a gente não sabe o L, a gente quer descobrir o L. A gente sabe o θ mínimo. Então, eu jogo o H para o outro lado. L vai ser igual a H vezes tangente de θ mínimo. É isso. E agora, L vai ser igual a 240 quilômetros. Ó, então aqui eu transformei de quilômetro para metro. Tá bom? Por isso apareceu esse zero a mais aqui. 240 mil metros vezes a tangente de 0,038. E é o valor do θ mínimo, a gente já descobriu. Então pronto, a gente faz essa conta aqui e aí a gente descobre quanto vale o L. Deixa eu fazer essa conta. 0,038 eu calculo a tangente e eu multiplico por 240 mil. 161 metros. Então, L deu 161 metros. Então, se duas coisas estiverem mais próximas do que 161 metros, ele não consegue identificar, fica tudo borrado. Uma casa, gente, tem 161 metros? E essa é a pergunta mais difícil, eu acho, né? Vocês têm a noção? Uma casa, 161 metros é muito maior do que uma casa? Muito menor do que uma casa? Ou seja, aqui dentro, eu ia desenhar uma casa pequenininha assim, ó. Né, com a portinha aqui e tal. Então, se a casa for pequenininha, ele não consegue resolver, não. O tamanho mínimo que ele consegue resolver é esse L. Se for menor do que esse L, fica tudo junto, tudo borrado ali. Não consegue ver nada menor do que o L. Ok? Então, gente, 160 metros é o tamanho de um quarteirão, mais ou menos, só para vocês terem noção, né? Um quarteirão inteiro é 150, 200 metros. Uma casa vai ter 20 metros, 30 no máximo. Então, entre 20 e 30 metros é o tamanho assim, de uma casa. Ou seja, 160 metros é muito maior, é um quarteirão inteiro. Ele não consegue distinguir nada menor que um quarteirão. Ele vai olhar lá de cima, vai conseguir ver... cada quarteirão vai virar um pontinho. Assim, né? Não vai conseguir ver nada dentro do quarteirão. Okay? Por quê? Porque o mínimo que ele consegue distinguir são coisas que são maiores do que 161 metros. Se for menor, fica tudo junto, tudo borrado. Bom? Deu para entender? Sim, deu. Essa é a resposta aqui, ó. Com base nisso que você diz. Se ele está falando verdade ou não. Legal? Então, deixa eu sair da frente, ver se a imagem está boa. Se vocês conseguirem, tira um print. Então, bom, vou colocar aqui. A resposta é... hashtag é fake. Ele está falando mentira. Então, tira um print, que eu já vou olhar a próxima. Deixa eu sair da frente aqui. Posso apagar, gente? Vou fazer a 12, ok? Que é igualzinha. Vocês vão ver.
12. A 12 é o seguinte. O diâmetro da pupila de uma águia mede 4 milímetros. Se ela estiver voando a 1 quilômetro de altura, ela consegue enxergar um rato de 4 centímetros de comprimento no chão? Essa é a pergunta. Considere que a luz, o comprimento de onda da luz é 5.500 angstroms. Então, vamos lá. De novo. Nossa, nunca vou conseguir desenhar uma águia. É uma águia. Sei lá, é meio gordinha. Ah, não ficou tão ruim, não. Ela tá voando. Ah, ficou horrível. Tá bom, mas parece um urubu, mas tudo bem. A gente tem a águia. Ela tá voando. Ela tá a 1 quilômetro de altura. Estão vendo aí, né? Igualzinho ao outro, ó. Ela tá a 1.000 metros de altitude. Esse é o H, é a altura dela. Droga. Vou deixar para colocar o H ali na frente, não tem problema não. E aí ele pergunta se ela, na altura dela, ela consegue identificar um rato no chão com tamanho de 4 centímetros. Então, para ela conseguir, gente, identificar o rato, esse comprimento aqui embaixo, ó, L, tem que ser 4 centímetros ou maior. Okay? Se a gente calcular esse L aqui e ele dá um valor menor do que 4, ela não consegue... como é que é? Isso. O rato tem que ser maior do que esse L, né? Se o rato for menor do que esse L, ela não consegue distinguir ele. Ele camufla lá no fundo, ok? Então, a gente tem que o rato... Oh, meu Deus, agora tem que desenhar um rato. A gente tem um rato. Ficou parecendo, na verdade, sei lá o que ficou parecendo. Ele tem a cabeça com as orelhas. Nossa senhora. Enfim, parece um monstro. Tudo bem. Tá aí. Não sei o que é isso, não. Mas esse cara tem 4 centímetros. E o objetivo é que esse L, para ela conseguir resolver, para ela conseguir enxergar esse rato, o rato tem que ser maior do que o L. Ok? Se o rato for menor do que o L, ferrou. Ela não consegue resolver. Então, pensa que esse ângulo aqui, gente, de novo, é o poder de resolução mínimo. Assim, é o ângulo mínimo. Ele não fecha mais que isso, né? Então, se você quiser resolver uma coisa que é desse tamanho aqui, o que tinha que acontecer? Esse ângulo tinha que fechar para focar essas duas linhas aqui dos dois lados dele. Aí ela consegue resolver esse objeto. Mas esse é o valor mínimo, ela não consegue fechar mais do que isso, essas duas linhas. Abrir consegue. Se tiver um objeto muito grande assim, esse valor da pupila, né, a pupila consegue mudar ali, aumentar, para ela conseguir resolver um objeto, mas ele não consegue contrair a um valor menor do que esse, ou seja, se o objeto for menor do que esse L, ela não consegue resolver, não consegue enquadrar, focar nele, ok? Significa que ele fica borrado e ele camufla ali. Então tá, vamos lá. A gente tem que a altura aqui é 1 quilômetro, H igual a 1 quilômetro. A gente tem, o que mais que ele falou? Que o B, que é o tamanho da pupila dela, é 4 milímetros. E o que mais ele falou? O comprimento de onda. Vou colocar aqui. B igual a 4 milímetros.
E o comprimento de onda é 5.500 angstroms. Já sei, vou colocar aqui embaixo, para não ficar muito confuso. Aqui, B igual a 4 milímetros, que é igual a 4 vezes 10 a menos 3 metros, e ele deu o comprimento de onda, que é 5.500 angstroms, que é igual a 5,5 vezes 10 a menos 10 metros. Tá aí. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa. Bora calcular quanto vale o valor desse cara. Vai ser o ângulo mínimo, vai ser seno a menos 1, que 1,22 vezes B, lambda sobre B. Lambda sobre B, que vai ser igual a seno a menos 1 de 1,22 vezes 5,5 vezes 10 a menos 10, dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Vamos continuar calculando isso aqui. Professor, a linha do comprimento de onda não é 10 a menos 7? Nossa, que vacilo. É isso mesmo. Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. 1 angstrom, gente, é 10 a menos 10. Por isso é que eu me confundi. Não é 5,5. Aqui vai ser igual a 5.500. O que é 1 angstrom? 1 angstrom, gente, é 10 a menos 10 metros, ok? Então, você pode simplesmente substituir aqui o 5.500. Está aqui no lugar do angstrom, 10 a menos 10. Ok? Obrigado. 5.500. Era isso que eu queria fazer. Era mostrar para vocês quanto vale um angstrom. (10 a menos 10). Valeu. Agora vamos fazer essa conta. – 5.500 vezes 10 a menos 10, dividido por 4 vezes 10 a menos 3, vezes 1,22. 0,000168. 0,000168. Aí. Beleza, a gente tira o seno disso agora. O seno inverso, o arco seno. 0,0096. Então, o θ mínimo 0,0096. Você vê, gente, que o ângulo mínimo é bem menor do que o do astronauta, né? Do astronauta tinha dado aqui 0, quanto era? 0,03, eu acho, alguma coisa assim. Você vê que o da águia ela é uma casa decimal a mais ainda, né? O olho da águia é muito melhor do que o olho do astronauta. Quanto menor esse ângulo, melhor é o poder de resolução. Mais ele consegue fechar aqui, ó, e ver um objeto pequenininho aqui no chão, né? Então, quanto menor esse ângulo, mais ele consegue fechar ali, focar no objeto. Então, esse ângulo deu um ângulo menor do que o do astronauta, significa que o poder de resolução da águia é melhor. Okay? Beleza. Agora que a gente tem esse ângulo, de novo, isso vira um problema de triângulo, né? A gente vai ter esse triângulo aqui, assim, onde aqui é o ângulo, que a gente já sabe quanto vale, é o θ mínimo. Aqui é o H e aqui embaixo é o L. E aí, esses três caras estão relacionados pela tangente, né? Então aqui, ó, tangente do θ mínimo vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre H. Se você quer descobrir o L, você joga o H para o outro lado multiplicando, L vai ser igual a H vezes a tangente do θ mínimo.
Tá aí. Bora calcular. O L vai ser 1000. Lembra que tem que converter esse cara aqui para metro? 1000 vezes a tangente 0,0096. Bora fazer essa conta para ver quanto dá. Então, a gente tira a tangente desse cara e multiplica por 1000. 0,16. L deu 0,16 metros. Quanto isso aqui vale, gente? 16 centímetros. 0,16 é 16 centímetros. Quanto mede o rato? 4. Ou seja, o L é muito maior, né? O rato está aqui, ele é 1/4 do L. O rato é pequenininho, é desse tamanho aqui, mais ou menos. Ó. Ou seja, a águia consegue resolver o rato a 1 quilômetro de altura? Não. Ela tem que descer, ela tem que voar mais baixo. 1 quilômetro de altura é muito longe. Mas você vê, a 1 quilômetro de altura ela consegue detectar 16 centímetros, só para vocês terem uma noção. Peraí. Poxa, isso aí ele tá de brincadeira. É 4 centímetros mesmo um rato? Um rato não mede 4 centímetros, não. Deixa eu ver se eu anotei isso certo aqui. Peraí. 4 centímetros, tá de brincadeira, né? Não é um rato, ele tá falando camundongo, né? Gente, 4 centímetros, eu tô sem uma régua aqui. 4 centímetros é isso aqui, ó. Então ele tá falando, sei lá, de um besouro. A águia não consegue ver um negócio desse tamanhozinho, que é tipo um besouro, assim. Mas 16 centímetros, que é o poder de resolução dela, meu palmo tem 20. Então é menos do que um palmo, é mais ou menos um tanto assim, 16 centímetros. E um rato é maior do que isso. Okay? Então ela consegue ver algo desse tamanho, distinguir algo desse tamanho voando a 1 quilômetro de altura, mais ou menos 16 centímetros. E poxa, tranquilo que um rato cabe aqui dentro, ainda mais se for uns ratão lá que a gente acha no centro. Então 16 centímetros, ela consegue bom, não consegue um micro-rato de 4 centímetros, ela não consegue não, mas enfim, um rato de verdade ela consegue. Então a resposta é não, né? Que o problema diz que o rato tem 4 centímetros, então de acordo com o rato do problema, ela não conseguiria ver. O problema é que isso é um rato irreal. Okay? Beleza, gente? Deu para entender? Entendeu aí, Laiane? Sim, deu para entender, sim. Então, vê se você consegue tirar um print aí. A gente vai passar para o próximo. Eu acho que o 13, acho que eu não marquei o 13 não, mas se você quiser testar o seu conhecimento, acho que o 13 ainda é do mesmo tipo. Então, se você quiser tentar fazer sozinha para ver se você está conseguindo, eu só não sei se o 13... Ah, não, eu marquei o 13 sim. Eu marquei o 13 sim. Eu marquei... E ele tem resposta. Então, você pode tentar fazer o 13 e ver se a resposta bate com a do gabarito. Ele é do mesmo jeito, igual, é mais um desse mesmo tipo. Ok? Então, vamos tentar agora o 14. Deixa eu apagar. Um rato de 4 centímetros, tá de brincadeira. Eu acho que deve ser um problema de tradução. Ele deve ter colocado mais. Mais é um camundongo, não é um rato. Camundongo, um bichinho assim. 14. A luz não polarizada pode, em determinadas ocasiões, ser refletida por uma superfície como luz polarizada. Então, a luz não polarizada, que é a que vem do sol, assim, a luz natural, ela pode refletir e depois que ela reflete, ela fica polarizada. Isso aí, bom, ele continua.
Constatou-se experimentalmente que isso ocorre quando os raios refletido e refratado são perpendiculares entre si. Beleza. Considere um feixe de luz incidido sobre uma placa de vidro com N igual a 1,5. Determine o ângulo de polarização, ou seja, qual é o ângulo de incidência para que a onda refletida saia polarizada. Então, isso que a gente falou, isso não acontece, gente, não só no vidro, não. Tem lá na aula, se você ver, lá na videoaula, tem um vídeo que eu coloquei lá, que mostra isso acontecendo com raio que reflete no prédio, assim, na vidraça do prédio, que fica polarizado, e na água, né? Quando você olha assim, o sol bate na água e dá aquele reflexo na sua cara, aquela luz refletida na água, ela está polarizada. A luz que vem do sol não está polarizada, ela fica não polarizada. Mas a luz que reflete, sim. E aí, se você pegar um óculos que barra a polarização, que é essa polarização horizontal, porque quando ela bate na superfície, ela polariza na mesma direção da superfície. Então, ela bate na superfície e ela sai polarizada na horizontal, né? Se ela estiver batendo num espelho de água assim, né? A luz vai bater e vai sair polarizada nessa mesma direção da superfície horizontal. Se você tem um óculos que barra a luz polarizada horizontal, quando você colocar ele, você não vai ver o reflexo da água. Você vai ver só a luz natural que vem do sol. Então, tem um vídeo mostrando exatamente isso lá na nossa videoaula. Se você não tiver visto, dá uma olhada lá. Super legal. Então, aqui a gente tem a superfície. Aqui em cima é o ar, N igual a 1. Aqui embaixo é vidro, N igual a 1,5. E o que acontece? A gente vem aqui, uma luz, incide. Essa é a luz, o raio incidente. E, pelo que ele está dizendo, gente, esse raio, ele vem não polarizado. O que é isso? É dizer que o campo magnético, aqui, o campo elétrico da luz, né, ela oscila em todas as direções. Quando a luz é não polarizada, significa que o campo elétrico dela, né, como se fosse a oscilação da onda da luz, ela é aleatória, né? A luz está oscilando em todas as direções. Vai ter uns raios assim, vai ter uns raios assim, vai ter um raio assim na hora. E ela é uma mistura. E a luz polarizada, não. A luz polarizada, ela só oscila em uma direção. Então, o que ele está dizendo é que essa luz vai bater aqui. E ele diz que a condição para isso acontecer é que o raio incidente e o raio refratado tem que ter um ângulo de 90 graus. Ó. Essa é a condição. Quando isso acontece, essa onda que sai aqui, ó, aqui refletida, ela sai polarizada. Então, ela vai sair polarizada nessa direção. Então, a luz vai sair com uma polarização horizontal. Por que horizontal? Porque é a direção da superfície. Ela sai polarizada na mesma direção da superfície. E aí é isso, né? Para isso acontecer, esse cara aqui tem que ter esse ângulo. Só que, repara, a gente não tem controle sobre isso. A gente não tem controle sobre o ângulo de reflexão. O que a gente tem controle é o ângulo de incidência. A gente pode tentar mudar o ângulo que a luz incide na superfície. Mas o ângulo que ela vai sair é a natureza que sabe. A gente não controla isso. Vai ser as leis de Snell lá que vai determinar esses ângulos aí. E como a gente determina esses ângulos? Eles são todos medidos com relação à superfície, né? Todos os ângulos na ótica são medidos com relação a normal. Então, tá a superfície, essa é a direção normal, esse pontilhado aqui. Todos os ângulos são medidos com relação ao normal. Então, por exemplo, esse cara aqui é o ângulo de incidência. E esse cara aqui é o ângulo de reflexão. Okay? E, claro, quando essa luz vier, ela ainda vai, essa normal, ela vem aqui para baixo também, ela ainda vai refratar, vai ter um raio incidente, raio refratado e o raio refletido. Beleza? O que a gente sabe, com certeza, é o ângulo de incidência. Esse é o ângulo que a gente consegue normalmente medir. Peraí. Estou cometendo um erro aqui. Eu sabia.
quando o raio refletido e refratado, ó, cometi um erro brutal aqui. Esse ângulo de 90 graus não é aqui. É aqui, ó. É aqui. Raio refletido e refratado. Refletido e refratado. Então, repara que para um certo ângulo de incidência aqui. Nossa Senhora. Eu preciso de uma régua. Pronto. Seguir. Bom, tá? Esse ângulo, esse raio, que é o refletido, e esse raio, que é o refratado, quando eles têm um ângulo de 90 graus, esse cara aqui vai sair totalmente polarizado. Só que, como eu falei, a gente não controla esses raios, né, esses ângulos. A gente só controla esse de entrada, que é o ângulo de incidência, normalmente, né? Então tá, a pergunta dele é justamente essa, né? Qual que tem que ser o ângulo de incidência para esse cara aqui sair totalmente refratado? Se aqui embaixo for vidro e aqui em cima for ar, que ângulo de incidência que acontece esse ângulo certinho de 90 graus entre esses dois caras aqui? É isso que ele quer saber. Okay? Então, para isso, a gente tem que aplicar a lei de Snell. Isso parece que é um exercício de polarização, mas não é. É um exercício de refração. Okay? Ele fala de luz polarizada e tudo mais, mas no fim é um exercício de refração. Você quer calcular... você tem que calcular esse ângulo de refração aqui, ó. Esse é o ângulo de refração. Lembra, todos os ângulos são medidos... Nossa, ficou super curto aqui. Todos os ângulos são medidos com relação ao normal. A normal... Vou colocar ela de vermelho aqui. Essa é normal. Pronto. Os ângulos são todos medidos com relação a essa linha. O ângulo de incidência, aqui o ângulo de reflexão. E aqui embaixo o ângulo de refração. Sei que vocês podem estar pensando, pô, professor, parece tudo igual, porque meu desenho não é muito bom. Mas eles não são iguais, não. Ok? Então, vamos lá. Lei de Snell. Lei de Snell é uma das primeiras coisas do capítulo de ótica. E ele diz o seguinte. O seno do ângulo de incidência sobre o seno do ângulo de refração. E peraí. Já vou eu usar letra diferente do que eu usei, né? Eu usei aqui R minúsculo e aqui R maiúsculo. Vou trocar só para você não confundir, porque a fórmula no slide está ao contrário. Tá, o que reflete com R minúsculo e o que refrata com R maiúsculo. Então aqui, ó, ele está assim. Lá no slide está assim, com R maiúsculo, que é o de refração. Então, só para você não se confundir. Igual a N2 sobre N1. Onde aqui, gente, eu quero que você sempre tenha que lembrar que o índice 1 aqui é o meio original, ou seja, onde ocorre a incidência. E o 2 é o meio para onde a luz passa.
Ou seja, o 2 vai ser o meio de refração. Você tem que ter isso muito claro para você não confundir aqui e botar, peraí, o N2, qual que é o N? Eu tenho o N igual a 1 e eu tenho o N igual a 1,5. Você tem que tomar muito cuidado para você não inverter aqui. Então, o 1 é onde ele começa, o 2 é para onde ele vai. É sempre assim. Okay? Então, tá. Só que aí, o que a gente faz? A gente tem que usar geometria agora. A gente vai ter que usar geometria. Porque a gente não conhece esse ângulo de refração aqui, né? A gente sabe que aqui tem que ser 90. E olha só, todos esses ângulos aqui, ó, esse, mais esse de 90, mais esse daqui, tem que dar 180. Então, eu tenho que colocar aqui que o ângulo de reflexão mais 90 mais o ângulo de refração, todos eles somados tem que dar 180. Ok? Só que, duas coisas. Primeiro, o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. Essa é a primeira lei da ótica, né? Quando você reflete numa superfície plana, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, você pode substituir o ângulo de reflexão aqui pelo ângulo de incidência. Depois, esse 90, você pode passar para lá, vai ficar 180 menos 90. Então, aqui vai ficar I igual a 90. Então, pronto. Aí a gente já tem aí uma maneira de relacionar o ângulo de incidência com o de reflexão. Agora, o que a gente faz? Pega esse ângulo de incidência, joga para lá, e aí a gente tem que o ângulo de refração vai ser 90 menos o ângulo de incidência. Pronto. Quase acabou, mas tem uma parte super chata agora, que é a gente pegar e calcular essa fórmula aqui. Então, com base nisso daí, a gente vem e diz aqui que o seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo de refração é igual a N2, que é 1,5, dividido por N1, que é 1. E agora a gente começa a substituir aqui. A gente vai ter assim, seno de θi dividido por seno. E aí o ângulo de refração é 90 menos o ângulo de incidência. Igual a 1,5. Ferrou, professor. O que é isso aqui? O que eu faço aqui? Essa parte, gente, isso é uma identidade trigonométrica. E apesar de ser muito chato, eu tenho quase certeza que sendo de 90 menos ou qualquer ângulo aqui, vai dar cosseno desse ângulo aqui. Mas como eu não tenho certeza, eu vou abrir o Google e vou procurar seno de A mais B. É uma identidade trigonométrica, achei uma figurinha aqui. Cadê? A mais B não, né? Nesse nosso caso, é seno de A menos B. Achei. Então, tem a identidade trigonométrica. Vou fechar aqui. Vou colocar aqui. Seno de A menos B. Ih, não, aqui vai ficar horrível. Não vou ter espaço suficiente, não. Deixa eu ver onde eu posso colocar. Vou colocar aqui, ó, a identidade trigonométrica. Seno de A menos B igual seno de A vezes cosseno de B. Seno de A vezes cosseno de B. Vou colocar maiúsculo, fica melhor de ver.
seno de A menos B vai ser seno de A vezes cosseno de B, menos seno de B vezes cosseno de A, menos seno de B vezes cosseno de A. A gente vai substituir isso aqui, ó. Nossa, professor, ferrou, vai ficar um negócio gigante. Não, antes disso, a gente vai colocar que se A for igual a 90 e B for igual ao θi, olha como vai ficar. Imagina que A é igual a 90, né? Então aqui, ó, a gente põe assim, seno de 90 menos θi. Vamos substituir ali, vocês vão ver que vai simplificar. Vai ficar seno de A, que na verdade é 90, seno de 90 vezes cosseno de θi. Isso aqui é zero, porque seno de 90, não importa com o que ele está multiplicado aqui, seno de 90 é sempre zero. Não, mentira, seno de 90... Não, seno de 90 é... Não, calma. Seno de 90 é 1. O outro lado que vai cancelar. Menos seno de θi cosseno de A. Então aqui vai ficar menos seno de θi cosseno de 90. Certo. Cosseno de 90 é 1, seno de 90 é 0, não é isso? Calma. Tô lelé. Tô doido aqui. Vamos lá, seno de 90 dá 1. Então aqui vai dar 1 vezes cosseno de θi menos o outro lado vai dar seno de θi, cosseno de 90 é 0. Vezes 0. Então esse segundo lado aqui, ó, vai ficar 1 vezes cosseno de θi, ou seja, cosseno de θi. Então lembra que eu falei para vocês, né? A gente faz toda essa coisa aqui, mas eu tinha quase certeza que seno de 90 menos qualquer coisa aqui dá o cosseno dessa coisa aqui. Então, no fim, eu fiz tudo isso daqui para mostrar para vocês que isso daqui vai dar seno de θi. Isso aqui embaixo, ó, é a mesma coisa que cosseno de θi. É igual a 1,5. Seno dividido pelo cosseno é tangente. Tangente de θi igual a 1,5. Finalmente, θi vai ser tangente a menos 1 de 1,5. Vai dar tangente a menos 1, 56,3 graus. Tá aí. Então, quando a incidência aqui for 56,3 graus, ele vai sair totalmente polarizado do outro lado. Por quê? Porque quando essa incidência for 56,3, vai dar um ângulo reto direitinho aqui entre o raio refletido e o raio refratado. É nessa condição que aparece o ângulo de 90 aqui. Por causa desse ângulo de 90, esse aqui sai polarizado. Então, vocês veem, eu nem diria que é uma questão bom, é uma questão de lei de Snell, né? Mas é mais uma questão de trigonometria do que qualquer outra coisa. Deixa eu sair da frente aqui. Deixa eu sair da frente. Tá dando para ver? Se quiser, tira um print. Pode falar. É que eu não tô conseguindo enxergar direito o que tá escrito na primeira linha do segundo quadro. É θi, é isso? Ou é θr? Minúsculo. É θi mais 90 mais θr maiúsculo, é isso? O primeiro, isso. Esse é o I? Θ é R minúsculo, R maiúsculo. Mais É isso. R maiúsculo igual a 180. Aí de baixo é θi mais 90, mais... É porque o ângulo... de baixo. Exato. Esse cara é igual a esse. Então, substituir o θr por θi, porque os dois são iguais, segundo a lei de reflexão, né?
Então, eu Agora posso entendi. substituir. Entendeu? Então, aqui, ó, Entendi. tem uma equivalência aqui entre esses dois caras. Assim. E aí, esse 90 foi para o outro lado com um sinal de menos. 180 menos 90, sobrou esse cara aqui. 90, entendeu? Tá ok. Beleza. Vê se tem mais alguma aí. Deixa eu olhar o chat aqui. Deixa eu olhar aqui no fórum. Professor, é que eu não tive tempo de resolver a Pode falar. questão 3 dessa mesma lista. Eu não sei se é possível resolver a questão 3 dessa mesma lista. Eu não tive tempo ainda de resolver. E com base na 4, eu vi que é um pouco difícil. Teria como resolver a questão 3 dessa mesma lista? Tem, eu vi essa que você pediu no fórum, né? Eu ia voltar lá para Não gente, tive para tempo ver de... exatamente qual que... essa é uma questão de, como é que fala? Puramente de geometria, né? Enfim, não, tem que calcular uns ângulos ali, mas ela é tranquila. Vou fazer ela aqui para vocês verem. E essa eu vou ter que dar um jeito de desenhar direitinho aqui, porque senão vai ficar muito difícil de entender. 4. É a 4 mesmo? Não, é a 3, né? 3. 3. 3. Um prisma com índice de refração raiz de 2. Fala sério, raiz de 2. Poderia colocar 1,42, né? 1,42. Tem um triângulo isósceles, está no ar. O que acontece com o feixe que incide perpendicularmente à face AB? Tem que desenhar isso bem desenhado aqui. Então, a gente tem aqui... E régua. Eu precisaria de uma régua aqui. Mas eu acho que não vou ter uma régua tão grande. Tá, acho que tá mais ou menos. Não ficou isósceles, não. Tá? Mais ou menos. Vai ser difícil desenhar um triângulo isósceles de verdade aqui. Quero que esse dê pro gasto. Nossa, ficou ruimzão, na verdade. Aquela dali. Cadê o apagador? Vamos lá, do zero. Acho que ficou bom. Aí, isso deveria ser um triângulo isósceles. Posso fazer para ele ficar um pouco melhor. Tá bom. Esticar um pouco aqui, talvez. Beleza, ficou ótimo agora. E aí ele tem 45 dos dois lados aqui, eu acho. Acho que aqui é 45 graus, embaixo também. Beleza. E aí ele quer saber o que acontece com o raio que incide perpendicularmente aqui.
esse raio aqui, ele vem e incide aqui com ângulo de 90 graus. Você quer saber o que acontece? Ele diz que o n é raiz de 2. Puxa vida. Então, a gente tem que do lado de fora n igual a 1 e do lado de dentro n é igual a raiz de 2. 1,42, sei lá, algo assim. Beleza. E aí, a pergunta é, o que acontece com esse raio? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, quando esse raio vem e incide perpendicularmente aqui, ele está bem em cima da normal, né? Vou desenhar a normal aqui, mas nem adianta, a normal está bem em cima aqui, né? Essa é a normal. Então, o que acontece quando o raio incide perpendicular sobre a superfície? Ele passa reto. Normalmente ele refrata, né? Para cima, para baixo. Mas aqui, quando ele incide perpendicularmente, não tem mudança de direção. A gente vai ter uma pequena parcela da luz que vai bater e vai voltar, ou seja, ele vai refletir uma parcela da luz, mas a maior parte dela vai passar. E vai bater aqui, ó. Vai passar reto e vai bater ali. Então ele vem, uma parte volta, uma parte passa, esse é o refletido, esse de dentro é o refratado. Okay? A gente poderia usar a lei de Snell para me te mostrar que o raio refratado vai ter ângulo zero. Olha só. O seno do ângulo de incidência sobre o seno de ângulo de refração vai ser igual a N2 sobre N1. Mas o ângulo de incidência é zero. O raio está bem em cima da normal. Né? Se o ângulo de incidência é zero, seno de zero é igual a zero. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Zero. Quer dizer, eu quero saber o ângulo de refração, né? Então, se eu quero saber quanto que dá o ângulo de refração, eu pego esse cara e trago para cá. Então, você vai ficar assim. Seno do ângulo de refração vai ser igual, esse N1 e o N2 vai para o outro lado invertido, N1 sobre N2, vezes o seno do ângulo de incidência. Acontece que o ângulo de incidência é zero. Seno de zero é zero, ou seja, o lado de cá dá todo zero. Então, você vai ter isso aqui, olha, o seno de um ângulo de refração é igual a zero. E o único ângulo, né, onde que o seno é zero. Então, você vai ter que o ângulo de refração também é zero. Okay? Então, é isso. O que significa? Quando o ângulo de incidência vem em cima da normal, o ângulo de refração sai em cima da normal. Porque, lembra, o ângulo é medido com relação ao normal. O ângulo zero significa que ele está em cima da normal. Então, quando esse cara vem em cima da normal, o refratado também sai em cima da normal. Ou seja, não muda a direção. É o único caso, gente, que não vai mudar a direção. Ok? É quando ele está em cima da normal. Quando ele vem, né, perpendicular à superfície. Aí ele passa reto, sem mudar a direção. É a única condição que ele não muda de direção quando refrata. Tá bom. Aí ele vai vir e vai bater nessa parede aqui. Que está formando aí um ângulo de 45 graus, como ele está mostrando aqui. Forma um ângulo de 45 graus. Se a gente for desenhar a normal aqui, a normal, ela tem exatamente... Aqui é ela desenhada. E aí, lembra que o ângulo é sempre medido com relação ao normal. Então, agora, nosso segundo problema é, esquece essa parte de lá, a gente tem esse raio que está aqui dentro incidindo com esse ângulo aqui, que também vai ser de 45 graus, vou marcar ele com um risquinho aqui. Esse ângulo aqui, que também vai ser igual dali, vai ser 45 graus. E ele vai incidir aqui nessa parede, e aí a gente tem que ver, né, se ele sai ou se ele... enfim, vai ter uma parte que vai sair, vai ter uma parte que não vai, a gente tem que ver o que vai acontecer. Então, vamos olhar para esse cara aqui agora. Esse raio aqui está incidindo
com um ângulo de incidência aqui. Então, esse cara é o ângulo de incidência. Eu vou marcar ele aqui. E ele vale 45 graus. Pois bem, a gente já pode saber com certeza o que vai acontecer com o raio refletido, né? Ele vem, tá aqui, esse cara vai refletir, e ele tem que sair aqui com um ângulo que dá igualzinho ao ângulo de incidência. O ângulo de reflexão tem que dar 45 graus, certinho. Então, esse ângulo aqui, ó, vai ser o ângulo de reflexão, que tem que ser igual ao de incidência. Pela, né, a lei de reflexão é que o ângulo de reflexão é igual ao de incidência. Então, vou puxar aqui. Como o ângulo de incidência é 45, o ângulo de reflexão tem que ser igual a 45 graus também. Ou seja, ele vai sair retinho para baixo aqui. Ele vai sair retinho aqui. Eita. Vai bater ali. Porque, olha só, se o de incidência é 45 e o de reflexão é 45, 45 mais 45, a gente tem um ângulo reto aqui, ó. Então ele vem, bate aqui, vem aqui para baixo. Né, com o ângulo de incidência 45, ângulo de reflexão 45, ou seja, dá um ângulo reto bonitinho aqui. Ele vai bater, vai chegar aqui. E quando ele atingir aqui embaixo, vai ter exatamente a mesma configuração de cima. A gente vai ter a normal, assim, perpendicular à superfície, está aqui a normal. E aí lembra que o ângulo de incidência é medido com relação à normal. Então, esse é o ângulo de incidência dele, que, por acaso, não por acaso, perdão, vale 45 graus. O ângulo de reflexão, ele vai bater e ele vai refletir, tem que dar um ângulo aqui, ó, que é igual. O ângulo de reflexão tem que ser igual. O ângulo de reflexão tem que ser igual a 45 graus também. Bom, se os dois têm que ser igual, 45 mais 45 vai dar 90 aqui de novo. Ou seja, esse cara tem que sair 90 graus de que ele entrou aqui. Sai fazendo 90 graus. E aí agora eu vi que eu anotei esses ângulos num lugar totalmente ruim aqui. Faz um ângulo de 90 graus aqui e ele sai de novo aqui, ó. Isso, gente, vocês viram que eu não fiz nenhum cálculo até agora, né? Porque esse cara... Ixi, tô levando esse lugar tudo pro lado errado. Bom, então não vou desenhar, vou deixar ele aí. Ele é 45 e 45 e ele sai. Então, vocês reparam que eu só investiguei o raio refletido até agora. Professor, Ele vem, refratou aqui, pode falar. tá travado o vídeo. Eu não sei se é minha internet, mas acho que tá travado o vídeo. Calma aí, calma aí. O meu notebook a tela tinha escurecido. Deixa eu ver se é isso. Tô voltando aqui. E aí? Dá pra ver, mas a minha qualidade não tá boa, mas dá pra ver. Tá legal. O meu notebook, ele escureceu a tela. Eu acho que ele ia... Eu acho que pode ser isso. Ele ia dormir. Ah, sim. Eu acho que por isso que travou. Agora tá dando pra ver, né? Sim, dá. Tá. Então, continuando aqui, o raio vem, reflete e vai embora. Então, esse é o raio refletido. Mas vocês lembram que cada vez que ele bate na superfície, uma parte reflete, uma parte refrata. Então, aqui, olha, o que reflete vem para cá. O que refrata passa direto. Aqui vai ter esse que reflete, mas vai ter um raio que refrata aqui, ó. E esse cara a gente tem que descobrir o que acontece com ele. Então, esse é o refletido, esse é o refratado. E aqui embaixo, mesma coisa, né? Ele vai bater aqui,
vai ter esse raio que reflete e vai ter um raio. Opa. Aqui como é que é? Ele afasta da normal. Isso, e vai sair para baixo, assim, eu acho. Não. Eu acho que vai aproximar da normal, vai fazer assim. E esse também. Vai sair assim. Mais para cima aqui. Tá aí. E aí, para completar o problema, o que a gente tem que fazer? Esse raio aqui, que bate e sai aqui embaixo, a gente não tem que fazer nada, a gente já sabe o que aconteceu com ele. Esse raio que sai para fora aqui, ele vai sair com um ângulo refratado aqui, ó, θr, que a gente tem que descobrir. Esse ângulo que a gente descobrir aqui, vou colocar 2 tracinhos nele, ele vai ser o mesmo que a gente vai sair aqui embaixo, ó. Então, se a gente descobrir esse ângulo aqui que ele refrata aqui, a gente vai descobrir com que ângulo ele refrata para baixo aqui também. Ok? Então, tudo que a gente tem que fazer é isso, né? É calcular esse ângulo. A gente sabe o valor do n, e aí agora a gente tem que fazer a conta. Tudo que a gente tem que tomar cuidado para fazer essa conta agora é que o N1, nesse caso, ele começa dentro do prisma e ele sai para o ar. Normalmente a gente faz as contas tudo invertido, com ele no ar entrando no vidro. Aqui, o N1 e o N2 vão estar invertidos, a gente tem que tomar mais cuidado, ok? Porque ele começa dentro do vidro, a gente está interessado dele fazendo essa reflexão aqui, onde parte, ele está dentro do vidro, parte dele vai sair do vidro e parte vai refletir aqui. Então, para resolver o problema, a gente tem que fazer isso. Seno do ângulo de incidência dividido pelo seno do ângulo refratado. Refratado é com R maiúsculo aqui, né? Refratado. Isso, eu usei o R de refletir maiúsculo. Vai ser igual N2 sobre N1, onde N1 é o meio que ele começou e N2 é o meio para onde ele foi. Então, a gente sabe já aqui que o ângulo de incidência é 45, né? Ele está vindo aqui em relação ao normal. O ângulo de incidência é 45, a gente tem que seno de 45 vai ser igual N2 é o meio para onde ele foi, é o ar. Então vai ser 1 dividido por N1, que é o meio onde ele começou, que é raiz de 2. Tá aí. 1 dividido por raiz de 2. Opa, aqui tem o seno do ângulo refratado. A gente quer descobrir esse cara. Então, ele vai para lá. Então vai ficar assim. Seno do ângulo refratado. Vem para cá. Esse vai para lá multiplicando. Vai ser igual a raiz de 2 vezes seno de 45. Beleza. Então, continuando aqui, o seno do ângulo refratado vai ser igual, deixa eu fazer essa conta aí, vai dar 1, eu acho. Porque seno de 45 é raiz de, não sei se é raiz de 2 sobre 2, não, estou viajando, pode ser que não seja. 45 seno vezes 2 raiz, dá 1, isso mesmo. Porque seno de 45, gente, é raiz de 2 sobre 2. Então, se eu substituo aqui, vai dar raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 dividido por 2, 1. Mas tudo bem. Isso deu igual a 1. E aí o θr vai ser igual seno a menos 1
de 1. O arco cujo seno é 1. Não vou nem fazer conta. O arco cujo seno é 1 é 90 graus, né? Seno de 90 dá 1. Então, significa que eu desenhei tudo errado aqui, né? Esse cara aqui, vermelho, ele está fazendo 90 graus com a normal. Então, a normal está aqui, 90 graus. Poxa, 90 graus ele vai sair assim, né? Tem que formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, ele vai sair quase beirando o prisma aqui, né? Ó. Ele vai sair para cá, assim. Ele vai sair assim. E aí, esse ângulo aqui, ó, é esse cara aqui que eu calculei. Que é 90 graus. Esse daqui também vai dar 90 graus, né? Quando ele sair aqui. Então, eu desenhei ele todo errado aqui. Normal tá ali. Ele vai sair para baixo aqui, ó. Formando um ângulo praticamente de exatamente 90 graus aqui. Formando um ângulo de 90 graus com a normal. Então, isso resolve o problema, né? Então, ele pergunta, né? Então, se você voltar na pergunta dele, que é meio ambígua, fala assim, né? O que acontece com o feixe que incide perpendicularmente à face AB? Bom, acontece isso, né? Vai ter uma parte dele que vai refletir dentro aqui do prisma direitinho, com ângulos de 90 graus, e vai sair aqui embaixo, paralelamente ao raio que entrou, só que vai ser só uma fração da intensidade. A intensidade dele, ele vai perdendo, né? Ele vai perder aqui um pouco da intensidade, porque uma parte do raio vai refletir, vai voltar. Ele vai perder aqui uma parte da intensidade dele, porque uma parte do raio vai refratar e vai sair aqui. Nessa outra reflexão aqui, ele vai perder outra parte do raio. E finalmente aqui, olha, quando ele for sair, quando ele passa aqui pela parede, também vai perder mais um pouquinho de intensidade, porque vai ter um pouco de onda refratada, refletida aqui, que vai bater aqui e vai voltar. E aí vai sair. Então é isso, né? Ela não tem uma resposta, tipo, o raio vai sair, né? Vai acontecer um montão de coisa com o raio, né? Não é fácil você falar assim, o raio vai sair aqui com um ângulo de 30 graus. Não é isso, né? Poxa, vai acontecer um montão de coisas aí. Mas o que eu acho que ele queria saber mesmo nessa pergunta, era para você enxergar isso aqui, né? Que o raio vai bater direitinho aqui e vai sair aqui embaixo, paralelamente ao que ele entrou, por causa desses ângulos de 90 aqui, né? Incide 45, reflete 45, 45 mais 45 dá um ângulo de 90 certinho, ó. E aí ele, no ângulo de 90, e ele sai aqui, do mesmo jeito que ele entrou. Eu acho que ele queria ver essa parte aqui. Essas partes aqui que eu mostrei aqui, né, esse pedaço do raio que sai aqui, não sei se era esse o objetivo dele, mostrar isso não, mas enfim. Isso vai acontecer, né? Uma parte do raio vai sair aí. Na verdade mesmo, eu desenhei errado. Esse cara e esse cara, eles vão sair em cima do prisma. Porque isso daqui é normal. Por definição, esse ângulo aqui é 90. Então, se eu calculei e achei que o ângulo de refração dá 90, ele vai sair aqui, ó, em cima do prisma aqui. Ele vai ficar na superfície do prisma aqui. E esse aqui também, ó, ele vai sair na superfície do prisma. Isso é interessante. Isso quer dizer que não vai sair nenhuma luz aqui, né? Se você botar um espelho aqui, você não vai ver nenhuma luz. A luz reflete inteira, ela fica inteira aqui. Então, isso é interessante, né? Assim, vai ter esse raio aqui, né? Que fica aqui com 90 graus. Mas não vai sair, né? Se você botar aqui um espelho aqui, você não ia ver luz nenhuma. Ela ia entrar, ia refletir, ia sair.
Então, acho que é isso que ele queria mostrar. Esse fenômeno aqui, da luz ficar com ângulo de 90 graus aqui direitinho, é o que, mais adiante no capítulo, ele chama de reflexão interna total. Significa que não sai nenhuma luz. A luz fica toda presa aqui dentro. Então, é isso. Acho que isso responde a pergunta, né? O que acontece com o feixe? Ele reflete, sai do lado de cá. Não tem nenhuma luz que vaza aqui para frente. Acho que esse é o fenômeno que ele queria mostrar. Não tem nenhuma luz que vaza aqui. Ela reflete e volta. Beleza? Deixa eu sair da frente. Professor, Pode uma falar. dúvida aqui. Aí nessa questão, o raio de luz que está ali exatamente em cima do lado do prisma, assim, quando ele chegar no ângulo ali, embaixo dele, ele vai correr até chegar naquele ângulo ali. Ele vai acontecer o que com ele? Nada. É uma boa pergunta. O que acontece? Mais adiante no capítulo, quando a gente vê o fenômeno de reflexão interna total, a gente vê que quando acontece essa condição aqui, do ângulo de refração ser 90, ou seja, ele ficar em cima da superfície, esse raio ele não existe. Por isso chama reflexão total, porque não existe raio refratado. Então, quando o ângulo de refração dá 90, na verdade você chegou num fenômeno físico diferente, especial, que chama reflexão interna total. Ou seja, esse raio não existe. Então, a luz que vem, ao invés dela dividir em dois raios, um refletido e um refratado, ela reflete completamente. Ela é totalmente refletida. Então, isso mostra para a gente o fenômeno de reflexão total. Ou seja, esses raios não existem. Quando você chega no ângulo de 90, você chegou num fenômeno de reflexão interna total. Ou seja, eles não existem. Então, respondendo a sua pergunta, eles não existem. E significa que toda a luz que bate é refletida. Não existe raio refratado. Não existe. Por isso, ele escolheu direitinho esse ângulo, né? Você viu que no início do problema eu fiquei assim, porra, velho, raiz de 2, o que você está fazendo, cara? Por que você põe esse número escroto? É porque aqui, olha, quando você for multiplicar o raiz de 2 pelo seno de 45 aqui, dá 1 certinho. Se não fosse raiz de 2 aqui, o prisma não ia dar 1, e se não desse 1, não ia dar 90. Então ele escolheu aqui um ângulo, um índice de refração, justamente que dá a reflexão interna total aqui. Então, nesse problema, o que acontece é que o raio vem, reflete inteirinho e sai aqui embaixo. A única perda que ele tem duas perdas. Esse primeiro raiozinho, quando ele bate aqui, uma parte ele reflete e volta para trás. Aqui, reflexão total, e aqui, ó, na hora de sair, ele sai, mas volta aqui uma componentezinha. Então, ele tem duas perdas. Essa perda, quando ele está entrando aqui, uma parte dele reflete e volta, e aqui, quando ele vai sair, uma parte reflete e volta. Então, tirando essas duas perdas, ele tem reflexão interna total. E lá no final do capítulo, você vai ver que quando o raio incide perpendicularmente assim, a fração, né, a porcentagem do raio que volta é muito baixa. Não sei se 4% ou 2%. Deixa eu ver, estou com o slide aberto aqui. Lá quando a gente fala das intensidades, cadê? Tem um cálculo disso. E a intensidade, aqui, ó, 4% só. Então, 4% mais ou menos, lá no slide 11 tem, né? Mais ou menos 4% volta aqui. E aqui também, 4% volta. Então, você tem mais de 90% da intensidade do raio é refletida inteira e sai ali, do mesmo jeito que entrou. Beleza? Acho que eu fiz todos, hein, pessoal? Eu vi aqui que não teve nenhum aqui da lista de ondas, mas eu acho que o capítulo de ondas tem muito vídeo exercício postado, né? Eu acho que esse de ótica que eu vi agora
tem bem menos exercício postado no capítulo de ótica do que tem no capítulo de onda, por exemplo. Então, acho que pode ser isso. Beleza, gente. Ainda não acabou, ok? Temos o fórum. Vocês podem mandar dúvida no fórum lá. Aqui a gente já está quase acabando o nosso tempo aqui. Se tivesse um exercício rápido, daria para fazer mais um ainda. Mas, como não tem nenhum aqui no chat, eu imagino que vai surgir ainda quando vocês forem mexer aí nos exercícios, né? Eu acho que tem muita gente que deixa para a última hora. Lembra que tem sempre o fórum, viu, gente? Manda lá, pergunta no fórum, eu olho todo dia. Pessoal que frequenta mais o fórum, a Laiane aí, sabe que ela posta a dúvida lá no mesmo dia ou no outro dia, às vezes eu respondo. Então, ainda dá tempo. Se vocês estiverem estudando, tiver dúvida, põe lá no fórum, que eu respondo lá. Tudo bem? Daqui a umas 2 horas, mais ou menos, eu ponho essa gravação no ar. É porque quando eu finalizo aqui, o Google demora um pouco para processar a gravação. Mas depois de umas 2 horas ele libera, daí eu pego e ponho lá no Ava para vocês, tá bom? Beleza, pessoal. Então, vou parar a gravação aqui, vou encerrar a nossa aula. E... Encerrou? Não.